Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, quero externar a minha alegria, privilégio para mim poder retornar a esta casa, né? Depois de, acho que mais de 15 anos, pastor. Faz tempo, né? Que eu não retorno a esta casa. A igreja está linda, né? Parabéns. Agradecer ao pastor, o anjo desta igreja, né? Pastor Aristeu. Tem sido uma referência para nós, né? Mesmo distante, sempre uma referência. Em tempos de escassez de referência, né? Ainda temos os homens de caráter ilibado, referência para todos nós. Prazer rever alguns obreiros aqui, né? Muitos eu não lembro o nome mais, mas está na minha memória ainda. Agradecer aos irmãos que me acompanham, né? Evangelista Val, presbítero Danilo, minha família, todos que se disponibilizaram a estar conosco nessa noite. Irmãos, sem delongas, eu vos convido para nós fazermos uso da palavra de Deus, na maior obra escriturística do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8. Quero ler a partir do versículo 1, vou ser sucinto. Glória a Deus. Estava lendo esse texto hoje, tinha até preparado um outro esboço, mas lendo esse texto hoje, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração para compartilhar convosco. Outro sim, permita-me fazer uma referência também sobre a liturgia, sobre o culto. Está muito difícil, irmãos, a gente encontrar, como nós temos visto aqui hoje, pentecostalismo clássico. Permita-me citar nessa noite, mencionar os 4 pilares do movimento pentecostal clássico. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Essa mensagem ainda é atual, amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diga amém. Tradução um pouquinho diferente, mas diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. ênfase ao versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Podemos dizer amém? Podeis tomar vosso assento. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda reverência, todo tributo seja dado àquele que é, que era e que há de vir. Estamos aqui nesta noite em um memorial para relembrar a morte, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão e renovar a certeza de que Ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Já ouvimos os louvores, os testemunhos, e agora estamos aqui, prontos para receber a sua palavra. A palavra de Deus é imprescindível. A palavra de Deus é a nossa esperança. A palavra de Deus é a direção da igreja. Sem a palavra não há esperança. Sem a palavra não há direção certa. Sem a palavra não há revelação do coração de Deus para o coração da igreja. Sem a palavra, não há batismo no Espírito Santo. Sem a palavra, não há cura de enfermidades.
Sem a palavra não há renovo. Sem a palavra não há salvação de almas. Sem a palavra nós não sentimos a paz que excede todo o entendimento. Sem a palavra nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas se tiver a palavra, há batismo no Espírito Santo. Com a palavra a direção é certa. Com a palavra as enfermidades são curadas. Com a palavra há renovo. Com a palavra aquele que está caído ele é levantado. Com a palavra a presença de Deus é notória. Com a palavra a revelação do coração de Deus para o coração da igreja é certa. Então nesta noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Viva esta palavra, seja dirigido por esta palavra, vivencie esta palavra na íntegra. Estude esta palavra, acredite que esta palavra é a verdade plena e absoluta, o instrumento da verdade teológica do cristianismo e da igreja. A palavra de Deus, infalível, insofismável, inerrante. Aqui não contém apenas a palavra de Deus, é a palavra de Deus, lâmpada e luz para os pés e para o nosso caminho, direção da igreja, revelação do coração de Deus para nós, carta magna, única regra de fé da igreja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isto posto, permita-me nesta noite aqui de modo bem sucinto, compartilhar aqui alguns pontos à luz desta palavra que nós acabamos de ler. Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos é, sem sombra de dúvida, a maior obra escriturística do apóstolo Paulo. Não obstante não tenha sido ele o escritor desta carta, ele é o seu autor, porque essa carta provavelmente foi ditada para o escriba chamado Tércio. Mas essa carta, irmãos, ela contém muitas coisas, ela é muito rica. Pela palavra, por esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é que passa toda a fundamentação e a estrutura do movimento da reforma. Martinho Lutero se solidificou e promulgou as 95 teses, olhando para esta carta, quando ele lê um texto clássico, mas o justo viverá pela fé. E todo o movimento pentecostal também passa, o avivamento de John Wesley, que nós bebemos na sua fonte, porque a nossa teologia está fundamentada na teologia de John Wesley. Também todo o avivamento wesleyano passa por esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o texto que nós acabamos de ler agora, ele fala algo aqui muito profundo, que talvez não haverá tempo aqui para que eu possa explanar tudo, mas observem especificamente o versículo 2, porque aqui tem duas leis. E uma lei que é do reino de Deus, que nos rege, porque nós somos regidos pelas leis do reino. Se nós somos cidadãos do reino, logo nós podemos dizer então que somos regidos pelas leis do reino. Porque todo reino organizado, ele tem o seu rei, tem os seus súditos, e tem as suas leis que foram promulgadas. E a lei de Deus, as leis do reino, estão promulgadas na palavra de Deus, para que nós possamos segui-las. O reino de Deus, irmãos, é o tema central da mensagem de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que o tema central da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Ele estabelecia direção aos discípulos, aos apóstolos, para que eles fossem na sua frente, nas cidades onde ele haveria de passar, e ele ali pregava, eles pregavam sobre a salvação, sobre Jesus, e posteriormente ele ia falando sobre o reino de Deus, porque é o tema central da sua mensagem. E às vezes até nós falamos muitas coisas de Jesus, mas às vezes falamos pouco sobre aquilo que Jesus falava, o reino de Deus. Então nessa noite permita-me aqui mostrar uma lei para os irmãos, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Duas leis que estão sendo elencadas aqui pelo apóstolo Paulo. E o que me chamou a atenção quando eu li esse texto, após a escola dominical, é que eu fiquei pensando, comparando essas duas leis, e eu percebi que uma lei aqui, a lei que é do reino, a lei do Espírito de vida,
ela tem poder de anular a lei do pecado e da morte. Mas ela não tem poder para extinguir esta lei. Como assim, pastor Mauro? Observe aqui uma ilustração que eu quero fazer com os irmãos sobre uma outra lei. É uma lei humana que os homens têm conhecimento. Duas leis que os homens têm conhecimento, que nós temos. A lei do voo. A lei do voo. Aqueles que são formados nas ciências aeronáuticas, aqueles que conhecem dos aviões, eles conhecem a lei do voo. A lei do voo é uma lei que os homens descobriram observando os pássaros. Os irmãos já perceberam que um avião, ele tem o formato de um pássaro? Ele é um pássaro de metal, mecânico. Então o que os homens perceberam? Eles começaram a olhar para os pássaros e eles perceberam que um avião, para que ele possa voar, ele precisa pelo menos ter três coisas. Ele precisa ter um motor de propulsão, no caso do pássaro são as asas. Ele precisa ter um profundor, no caso do pássaro são aquelas peninhas que estão na sua cauda. E ele precisa ter um perfil aerodinâmico. O pássaro tem esses três quesitos para poder voar. O que os homens fizeram? Imitaram os pássaros. Só que ainda para que o avião pudesse voar, faltava uma coisa. Eles precisavam descobrir uma maneira de eliminar uma lei, a primeira lei de Newton, a lei da gravidade. Então eles descobriram que ao entrar em uma outra lei, essa lei do voo, eles conseguiram eliminar a lei da gravidade. Então o avião, quando ele está no voo, ele sai da lei da gravidade e ele entra na lei do voo. Se ele perder a lei do voo, ele cai. Os irmãos se lembram daquele trágico acidente do avião da Chapecoense? Faltou combustível. Logo, faltando combustível, aquele avião saiu da lei do voo e entrou na lei da gravidade. E ele caiu. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite é que só há uma possibilidade daqueles que são regidos pelas leis do reino, que ele possa se livrar da lei do pecado e da morte. Ele tem que trocar de lei. Ele precisa sair da lei do pecado e da morte e entrar na lei do espírito e vida. Porque a lei do espírito e vida, ela não extingue a lei do pecado, porque a lei do pecado está dentro de nós. Todavia, ela anula a lei do pecado. E se nós somos cidadãos do reino, nós temos que anular essa lei e entrar na lei do espírito e vida. Nós somos regidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele habita em nós, conosco e vem sobre nós. As três maneiras que o Espírito Santo atua na vida dos homens. Então, nesta noite, eu quero asseverar aqui plenamente que aqueles que são cidadãos do reino, eles anularam a lei do pecado e da morte e eles estão agora andando na lei do Espírito e vida. Logo, se nós somos do reino e estamos na lei do Espírito e vida, nós estamos na contramão do que o mundo prega, do que o mundo propaga, porque o mundo está caído, mas a igreja está de pé. O mundo, ele não teme a Deus, mas a igreja teme a Deus, louva o seu nome, magnifica Ele e cumpre os princípios da sua palavra. E nesta noite nós estamos aqui relembrando a sua morte, porque nós sabemos pela sua palavra que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, pagou o valor equivalente à nossa alma, depositou o sangue dele no leilão espiritual e colocou lá no santuário celestial. E nós estamos aqui nesta noite porque nós somos do reino de Deus, somos regidos pelo reino de Deus, andamos sob a égide das leis do reino de Deus, louvamos a Ele porque acreditamos que Ele é o nosso Rei. E nesta noite, se você pode, adore o seu nome, diga que Ele é grande, diga que Ele é santo, diga que você é regido por Ele e que você faz parte da igreja dEle. Observe, o reino de Deus, ele está na contramão do reino dos homens. Quando a gente vai estudar a doutrina do reino de Deus, basileologia, doutrina do reino de Deus, a gente vai perceber que o reino de Deus está invertido. Certo pregador disse que o reino de Deus está de ponta cabeça, pastor Elisteu, invertido em relação ao reino dos homens. Porque no reino dos homens,
para que alguém possa ser grande, ele precisa ser grande mesmo. Mas no reino de Deus, para alguém ser grande, ele precisa ser pequeno. O reino de Deus está invertido. No reino dos homens, alguém tem que ser hipoteticamente perfeito para entrar numa empresa multinacional. Porque o reino dos homens escolhe homens hipoteticamente perfeitos para fazer uma obra imperfeita. Mas o reino de Deus escolhe homens imperfeitos para fazer uma obra perfeita. O reino de Deus está invertido. Nós somos do reino de Deus, professamos o seu nome, professamos o seu reino. Nós temos as suas leis que nos regem. E nesta noite, a palavra de Deus está nos mostrando aqui, revelando a nós, que nós agora estamos numa outra lei. Não estamos mais na lei do pecado e da morte. Estamos na lei do Espírito e vida. Estamos vivos. A igreja é viva. A igreja é triunfante. A igreja, ela não está estagnada. A igreja tem o poder do dinamis. A palavra poder no Novo Testamento é dinamis, que ela vem de um gerador de energia. A igreja está constantemente atuante, ganhando almas para o reino de Deus, proclamando o evangelho, dizendo que Jesus Cristo é a solução e a esperança. A igreja não para, a igreja não pode ser parada pela pandemia, a igreja não pode ser parada pela perseguição, a igreja não pode ser parada pelas autoridades que criam leis para tentar estagnar a igreja, porque a igreja é regida pelo céu. A vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. A lei vem de lá, a diretriz é de lá, a direção é de lá. Nós recebemos aquilo que vem de lá. Está na contramão, está invertido o reino de Deus. No mundo dos homens, às vezes as pessoas enganam, ludibriam, fazem meandros para poder conseguir alguma coisa. Mas no reino de Deus, nós esperamos a hora de Deus, a vontade dele, a direção dele. Nós esperamos o momento dele. Ele ainda fala conosco. Ele ainda se revela para nós. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, ele ainda nos visita pela madrugada em sonhos. Ele ainda está conosco pelo caminho. Ele não nos abandona, porque nós somos regidos pela lei do Espírito e vida. Nós estamos avançando. Nós estamos aguardando a sua vinda, que é iminente. Nós acreditamos na doutrina da iminência. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós estamos aguardando a noiva do Cordeiro. A igreja está preparada, aquela que é queimada pelo sol da justiça, aquela que está preparada para entrar na Nova Jerusalém. A palavra casamento significa ser recebida em casa. A igreja anela por esse momento, porque ela está na contramão deste mundo. O mundo está caminhando para a autodestruição, mas a igreja caminha para o momento triunfante do encontro com o Senhor nos ares, e ser recebida por Ele, e entrar numa pátria feliz, onde não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá separação, não haverá perplexidade, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos cidadãos do reino. Nós não negociamos os princípios. Nós não participamos das rodas dos escarnecedores. Nós não participamos dos momentos de falatórios, de coisas vãs. Nós não participamos daquilo que o mundo oferece aí fora, porque nós temos um banquete preparado pelo Senhor. Nós somos separados, a igreja é separada por Ele. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós estamos aguardando o maior evento que vai ocorrer, o arrebatamento da igreja. Nenhum evento humano pode ser comparado, nem o final de Copa do Mundo, nem a entrega do Oscar, nem a entrega da faixa da Miss Universo. Nada disso pode ser comparado com o momento em que a igreja será recebida nas mansões celestiais. Nós estaremos com Ele, nós estaremos aos pés dEle, Ele receberá, nós reinaremos com Ele. Olha o privilégio da igreja. Nem mesmo a nação de Israel tem o privilégio que a igreja tem, porque
Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas para Israel, em Mateus 25, ele diz: desde a fundação do mundo, nós ganhamos o privilégio, nós somos a igreja, nós estamos aguardando a vinda dele, somos a igreja do arrebatamento. Então nesta noite estamos aqui, estamos tributando a ele todo o louvor, porque ele deu a sua vida, ele pagou o preço, ele é o remidor. Ele não é somente aquilo que era entregue como remissão, mas ele é o remidor. No Antigo Testamento existia alguém que era o mediador da aliança antiga, que era Moisés. Ele era o mediador, mas ele não era o centro da aliança, porque a aliança era teocêntrica, Deus era o centro. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele não é apenas o centro, ele não é apenas o mediador, mas ele também é o centro. A aliança no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela é cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica, Jesus é o centro. Jesus aparece em todos os livros da Bíblia, de modo direto ou indireto, porque ele é o Logos, ele é a própria palavra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o Alfa e o Ômega, ele é a resplandecente estrela da manhã. Observe que ele não é a estrela da manhã é Satanás, mas ele já se apagou, já parou de brilhar. Mas Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã, e nesta noite estamos aqui diante dele, porque ele nos tirou da lei do pecado e da morte, e nos colocou na lei do Espírito e vida. Então, se você acredita nesta palavra, e acredita que ela é a palavra vinda de Deus para o teu coração, para esta igreja, neste endereço, nesta noite, eu te convido para você adorar o seu nome nesta noite, glorificar ele e tributar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Caminhando para o fim, permita-me dizer nessa noite que a Bíblia não precisa ser atualizada, ela já é atual. Temos visto aí nesses últimos dias, quantos têm se levantado nas redes sociais, e eles têm milhões de seguidores, milhares de seguidores, pregadores de banquinho, sentam no banquinho, no seu banquinho confortável, e ali eles começam a pregar aquilo que eles não têm autoridade para falar. Não sentaram, não foram à escola, não sentaram para aprender antes de levantar para ensinar, mas estão falando e estão recebendo milhares de seguidores. Alguns dizendo: olha, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser relida, ser contextualizada. São palavras bonitas, né? Mas é o velho truque de Satanás com uma roupagem nova. Essas ideias, esses conceitos, que a Bíblia precisa ser atualizada, nasceu lá no Éden. Isso vem de Satanás, porque a palavra de Deus não precisa de apêndice, a palavra de Deus não precisa de muleta, a palavra de Deus não precisa de compêndio, ela já é plena. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra, revelação do coração de Deus para o nosso coração. A palavra de Deus, ela não é fruto do acaso, ela não é obra de mente humana. A palavra de Deus é obra de uma mente mestre. Houve uma mente mestre que trabalhou no coração dos 40 autores, alguns foram contemporâneos com os outros, outros não, nunca se conheceram. São 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Não há uma harmonia como essa. Nenhum livro pode ser comparado à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o único livro que tem os 4 pilares do conhecimento, da sabedoria. Tem o pilar chamado conhecimento ou sabedoria teológica, também o segundo pilar chamado conhecimento ou sabedoria filosófica, tem também o conhecimento ou sabedoria científica, e tem o conhecimento ou sabedoria empírica. Nenhum outro livro tem isso, porque essa palavra aqui é a palavra de Deus, é a palavra que a igreja recebe, é a direção da igreja. Nesta noite, se você pode agradecê-lo pela palavra de Deus, aqui é ensinada a palavra de Deus, aqui nós recebemos essa palavra. Que eu quero nesta noite fazer um desafio para você. Se você ainda não leu a Bíblia inteira este ano, ainda dá tempo. Comece a ler esta palavra, estude esta palavra, acredite nela, pratique ela, porque ela vai te levar ao caminho da vida eterna, e você chegará na presença de Deus e vai agradecê-lo, porque você conheceu esta palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Glória a Deus. Nós temos a certeza plena da vida eterna. Glória a Deus. Porque o Senhor nos garantiu isso, derramando o seu sangue na cruz. Não foi com ouro e nem com prata, diz o apóstolo Pedro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. E quando nós lemos, terminando, nós lemos o Salmo 24, a ascensão de Jesus. Quando ele vai chegando, diz o salmista, há uma voz retumbante no céu que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, deixa entrar o Rei da Glória. Quem são essas portas? Há 3 tipos de portas, pelo menos na Bíblia. Uma porta somos nós. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele é a própria porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E tem um terceiro tipo de porta no Salmo 24, que são os anjos. Porque porta não tem cabeça. Mas quando Jesus vai chegando na sua entrada triunfal, na ascensão, Salmo 24, levantai, ó portais antigos, diz o texto original. Levantai as vossas cabeças, deixe entrar o Rei da Glória. Aí os outros anjos vão perguntar: quem é esse Rei da Glória? O escritor aos Hebreus vai responder isso no capítulo 1 da sua epístola. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. E o profeta Isaías, no capítulo 63, ele tem uma visão desse ser que vai com suas vestes salpicadas de vermelho. E ele diz assim: porque as tuas vestes estão salpicadas de vermelho? E ele diz: porque eu venho de Edom, vermelho, e as minhas vestes são salpicadas, porque o lagar da ira de Deus eu pisei sozinho. Glória a Deus. Não houve nenhum coadjuvante na salvação, nem mesmo aquele tal Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz, porque foi imposto pelos romanos. Ele não é o coadjuvante, porque Jesus é o nosso Salvador. Jesus, ele pagou o preço e depositou o valor equivalente a aspergindo o seu sangue no propiciatório, lá no santuário celestial. Não foi no santuário de Moisés, não, foi lá no santuário celestial. O preço está pago. Jesus comprou. A igreja é dele, a igreja é dele, e ela vai morar com ele muito em breve. Aguardemos a sua vinda e possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.